Vamos lá, cadê esse povo? Admitir. Pronto. Pronto. Agora. Eita, meu Jesus coroado. Quem é que tá já no... Boa noite, professor. Boa noite. Quem é que já estava aí no Tecnobrega? Pelo amor do Pai. Não é Tecnobrega. Era o quê? Para que eu só disse. Que era isso? Pelo amor de Deus. É eletrônica. Tecnobrega, me respeite. Cara de graça. Bora lá, gente. O que foi que aconteceu? Que vocês estão revoltadíssimos. Calma, calma o coração de vocês. A primeira aula não rolou, professor. Não. Não funcionou o sistema da professora lá. Mais um minutinho aí para a gente começar a nossa aula. Já botei os participantes para eles irem entrando automaticamente. Edmilson, Eliette, Cássia, Luciene, professor Carlito. Até o Carlito tá aí. Aqui, professor Carlito. Cadê o professor Carlito? Mas se não falar em mim, logo eu, Isabela. Vamos lá, gente. Cadê o pessoal? Avisaste, Luciene, lá no grupo? Luciene, tu avisaste no grupo que a aula já ia começar? avisou. Avisou? Professor Carlito, apareça aí pra gente lhe ver. Ele não vai aparecer. Boa noite, professor. Boa noite. Olha a camisa. Professor de óculos. É a idade. É a idade. Versão. Boa noite. Boa noite, gente. Versão coronavírus. Versão coronavírus. Bora. Bora lá, gente. 9 horas, tá? Vamos lá. Vou fazer o seguinte, tá? A mesma metodologia das nossas aulas, tá? Eu vou desabilitar o áudio de todo mundo, tá? E aí eu vou falar. Ou quem tiver dúvida, aperta aqui no mais e bota uma palminha. Aí eu paro, e aí você liga o seu som e a gente conversa. Ou a gente segue a aula e depois a gente vai fazendo as interrupções necessárias, tá bom? Perfeito? Vou desativar o áudio de todo mundo agora para eu poder falar. Pronto, tô aqui. Vamos lá, gente. Na aula anterior, nós estávamos trabalhando os bens considerados em si mesmos, tá? E dentro desses bens considerados, dentro desse grupo de bens que a gente estuda, já tendo feito a diferença de coisa, de bem jurídico, tá? Dentro desses bens que a gente estuda, Isabela faz um print, que essa foto tá bonita. E dentro desses bens que a gente estuda, quem tiver o celular faz um print para a gente postar, tá? Na rede social. E aí, e dentro desses bens que nós analisamos, a figura do bem móvel e do bem imóvel foi analisada, tá? E aí nós analisamos também de forma mais detida, já dentro da figura dos bens móveis, a questão dos bens fungíveis e infungíveis, tá? E os bens divisíveis e indivisíveis, tá bom? Aos alunos que estão entrando agora, eu peço que vocês coloquem aqui embaixo o áudiozinho de vocês no mudo, tá? Para a gente fazer a mesma metodologia. Quase não sai.
A gente vai, se tiver uma dúvida, manda uma palminha ou pergunta pro professor, tá? Vocês vão estranhar porque eu não uso muito óculos, mas como eu tô com... Hoje a gente vai trabalhar muito a lei, muito texto de lei, e então eu tô com o Código Civil aberto. Já digo para vocês abrirem o Código Civil de vocês. Abram o Código Civil de vocês no artigo 87, tá? 87, 88, a gente já viu. Então, abram no 89. Todo mundo achou 89? Vamos lá. A gente está trabalhando agora a seção 5 desse capítulo que trata sobre os bens ainda. A gente já está no finalzinho dos bens que são considerados em si mesmo. Depois a gente já vai para um outro capítulo que são os bens reciprocamente considerados, tá? E dentro dos bens ainda considerados em si mesmos, nós temos os bens singulares e nós temos os bens coletivos, tá? O artigo 89, ele vai trazer em sua redação o seguinte: são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram, aí tem uma expressão que está provavelmente no de vocês está assim também, claro, de per si, a gente vai já explicar o que significa isso, independentemente dos demais, tá? Vamos explicar o artigo 89 para vocês, tá? O que o artigo... Oi, diga. Você ficou de falar sobre os bens indivisíveis ainda. A gente só falou dos divisíveis. Aí faltou de indivisíveis para depois a gente ir para os singulares. Faltou o bem anterior? Faltou os indivisíveis. Ah, tá. Então é 88. Não, mas ele falou, Cássia. Tá aqui, tá anotado. Ele falou dos divisíveis, já falou. dos indivisíveis não. Não, tá aqui. Mantém a natureza do bem. Aí deu o exemplo do celular, que se ele quebrar o celular dele em 2, não vai servir de nada. Ele falou sim. Vamos lá. Por via das dúvidas, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar, então, de novo a questão dos bens divisíveis e indivisíveis. Os divisíveis, a gente já estudou de uma forma... A questão única ficou com relação aos bens indivisíveis, tá? A questão dos bens divisíveis já foi abordada, então vamos aqui abordar rapidinho a questão dos bens indivisíveis, e aí a gente já vai para o singular e coletivo, e depois começa o estudo dos bens reciprocamente considerados, perfeito? Vamos lá. Os bens divisíveis, a gente sabe que é aquele bem, aquele patrimônio, aquela coisa que eu não posso alterar, fracionar ela sem alteração da substância ou da destinação dela, ou eu causar um grande prejuízo no valor daquele bem jurídico, tá? Então, por exemplo, eu tenho um livro, tá? Esse livro eu não posso rasgar ele no meio, porque ele não vai ser um livro completo, tá? Eu vou ter duas partes de uma mesma coisa, mas eu não vou ter duas coisas, eu não vou ter dois bens. E aí eu falei para vocês, e então esse bem jurídico, ele seria então bem jurídico indivisível, tá? Já o bem jurídico divisível é aquele que eu posso fracionar. Uma saca de café, uma saca de soja, eu posso fracionar, eu vou ter duas meias sacas, mas ainda de soja, tá? Então, claro que aí a diminuição do valor, ela vai ser proporcional à divisão. Porém, não vai causar prejuízo, por exemplo, no valor do quilo da soja. O quilo da soja vai continuar sendo o mesmo valor. Já o livro, se eu partir um livro no meio, ou se eu pegar um celular e partir ele no meio, eu vou ter duas partes de um mesmo bem. Mas aí, ou eu alterei a substância, ou houve uma diminuição considerável do valor,
ou um prejuízo à destinação daquele bem. Compreenderam? Então, se eu tenho um bem que se eu partir ele, se eu fracionar, ele vai perder valor, vai perder a substância ou vai alterar a destinação, esse bem e aí são requisitos cumulativos, tá? Esse bem, ele é indivisível, tá bom? Se eu puder parti-lo, se eu puder fracioná-lo, ele então será um bem divisível. E aí nós temos o artigo 88, ele fala o seguinte: os bens naturalmente divisíveis podem se tornar indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. E aí lembre que eu falei para vocês da questão dos bens, que os bens consumíveis, inconsumíveis, fungíveis, infungíveis, em alguns momentos eu vou perceber que a vontade das partes vai alterar a natureza desse bem, tá? Por exemplo, um bem fungível, o que é um bem fungível? Um bem que eu possa substituí-lo por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Isso a gente já sabe, isso a gente já trabalhou exaustivamente na aula anterior, tá? Então, eu posso, por declaração de vontade, dizer que aquele bem, mesmo ele podendo ser substituído por outro de outra espécie, qualidade e quantidade, eu dizer por destinação de vontade que aquele bem é um bem infungível, que aquele bem é um bem insubstituível. Da mesma forma, nós podemos aplicar esse conceito dentro da questão dos bens divisíveis e indivisíveis. Um exemplo desses é, por exemplo, Isabela, eu não vou te vender eu não vou te vender meia saca de soja. Eu vou te vender uma saca de soja inteira. Tá? Em que pese esse bem eu possa dividir a saca de soja, por declaração de vontade, eu estou dizendo para a Isabela que é indivisível, que eu não vou poder dividir. Entendeu? Vejam, uma barra de ouro. Eu posso dividir essa barra de ouro? Posso. Vai continuar sendo ouro? Vai. A destinação vai poder ser a destinação? Vai. A destinação do ouro a gente não vai alterar. Ah, professor, mas a questão do valor. Percebam que essa questão do valor, se ela for proporcional à divisão, lógico que meio quilo de ouro é diferente de 1 quilo de ouro. Então, é proporcional à divisão, tá? Então, aí, ele continua podendo ser um bem divisível, tá? Agora, eu chego com a Isabela. Eu digo, Isabela, você não vai poder partir essa barra de ouro. Por declaração de vontade, nós estamos tornando este bem divisível em um bem indivisível, tá? E aí, vejam que este é o exemplo da declaração de vontade. E tem um exemplo que, por determinação da lei, determinado conjunto de bens, tá? Ou determinado bem que pode ser divisível, ele se torna indivisível, que no caso é o direito real de herança, tá? O direito de herança, ele é indivisível, porque ele é um direito que engloba todo o patrimônio da sucessão, do autor da sucessão, tá? Do morto, e que até então, antes da partilha, eu não posso fazer essa divisão. É considerado como um todo, é considerado indivisível. E isso, a própria lei diz que a herança é um bem indivisível, tá? Então, percebam que todas essas categorias que eu falei, em algum momento a gente pode ter, ou por vontade da parte, ou por vontade da lei, uma alteração ou um cambiamento, uma troca dentre as categorias, de um bem divisível para um bem indivisível, ou de um bem infungível, que era insubstituível. Eu digo, não, então agora, Isabela, não tem problema. Esse meu quadro do Van Gogh, tu pode cumprir a tua obrigação, tu quebrou ele, tu queimou. Ele é um bem infungível. Mas aí, se por declaração de vontade da parte, eu digo, olha, Isabela,
mas aí tu tens o dever de me restituir. Tu não irias conseguir me restituir o mesmo quadro, porque ele é um bem fungível. Mas eu deixo tu me substituir por um do Pablo Picasso, por exemplo. Acabou. Por declaração de vontade. Alterou o objeto da obrigação. Eu, como credor, ou a Isabela como devedora com a minha anuência, e depois a gente vai estudar isso com mais calma no semestre seguinte, com relação às obrigações, a gente pode fazer essa migração, tá bom? Esse cambiamento. E aí a gente encerra, então, a questão dos bens divisíveis e indivisíveis, certo? Tranquilo por aqui? Tudo certinho? Vamos ver lá. Todo mundo aqui. Elton. Tá na delegacia, Elton? Ah, o teu áudio tá desligado. Tem que ligar aí. Tá me Tá na escutando? delegacia? Professor, Não, tô de serviço, tô aqui no Porto. Eita, diga. professor, o senhor falou que a herança é indivisível, mesmo que tenha um monte de gente para herdar isso. Então, veja, o direito à herança, ele é um bem indivisível. Ele é um bem imóvel e é indivisível, tá? A gente só vai dividir quando a gente fizer a partilha, tá? E aí a gente vai saber quanto é o valor todo, para quanto vai ficar, quem é que vai receber, quantas pessoas são. Só quando da partilha, mas até lá é um bem imóvel e é indivisível, tá bom? Mais alguma dúvida? No caso de herança, professor, Diga. no caso de herança, sem ninguém poder dispor da parte. Por exemplo, se for um casal, aí o marido morre e fica para a esposa. Ela pode ela herdou, né, ela sozinha, ela herdou tudo. Ela em vida pode dispor. Digamos que ela tenha 2 filhos, então. Ela pode dispor da parte dela, que vai ser uma herança do filho. Mas se ela tem 2 filhos, ela teve 2 filhos antes ou depois? Não, 2 filhos do casal. O marido 2 morre. filhos do casal. Então, Aí, até ser feita essa partilha, a herança ela é considerada um bem divisível. Até eu conseguir partilhar em 3 partes iguais, que aí vai o cônjuge, uma parte, e aí vai a outra parte, e aí eu tenho os outros 2 filhos. Até eu fazer essa divisão, a herança ela vai ser considerada um bem imóvel e indivisível. Quando eu fizer essa divisão, eu vou dizer, olha, agora essa casa fica para ti, esse carro fica para ti. Aí, quando eu fizer isso, isso é a partilha, tá? E aí a herança ela vai ser dividida, tá? Mas até então, ela é considerada sempre como um todo, entendeu? Então, até ser feita essa partilha, a mãe, mesmo que ela seja herdeira e mesmo que os filhos dela também sejam herdeiros do mesmo falecido, tem que ser feita essa partilha para eu poder saber quanto cada um vai ficar, para eu poder dividir a herança na respectiva quantidade de herdeiros, tá? Mas até a partilha é considerado um bem imóvel indivisível, tá bom? ok, obrigado. Vamos lá. Como eu estava comentando com vocês, são os bens, nós vamos trabalhar hoje os bens, logo nesse início, os bens singulares e os bens coletivos, tá? E depois nós vamos encerrar esse capítulo dos bens considerados em si mesmos, e depois nós vamos trabalhar os bens reciprocamente considerados, tá? Então, o que eu peço para vocês? Sempre estejam com o vadimécum de vocês, porque essa parte de bens, tá? Ela é uma parte muito técnica. É uma parte em que a gente vai fixar muito letra de lei, tá bom? Não tenho que eu ficar doutrinando muito acerca de um bem acessório e um bem principal, por exemplo, entendeu? A gente vai trabalhar aqui, claro, a doutrina básica, elementar, mas não existe dentro dessa parte de bens
uma divagação muito grande, uma teorização muito grande, tá? Principalmente a nível de graduação ainda, tá? Então, eu peço que vocês estejam com o Código Civil aí de vocês aberto, gravem e façam as anotações aí, tá bom? Vamos lá. Até aqui tudo ok? Perfeito. Vamos lá com relação aos bens singulares. São singulares, diz o artigo 89 do Código Civil, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si independentemente dos demais, tá? Então, veja, o que é um bem, professor? Um bem singular. Um bem singular é aquele que, quando está unido, ele pode estar unido a outros bens iguais a ele, tá? Mas eu posso individualizá-lo dentro do restante, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu ver aqui. Um bem singular. Tá. Eu tenho um conjunto de carros, de automóveis, certo? Eu tenho no pátio de uma empresa, de uma fabricante, uma série de veículos, certo? Só que eles podem ser da mesma marca, do mesmo modelo, do mesmo ano, da mesma cor, iguais, idênticos. Porém, eu posso considerá-los únicos, porque cada um terá um chassi, uma identificação sua, de per si. É isso que quer dizer essa expressão. De per si, é sua, única, inerente ao bem, tá? Aquele carro vai ter um chassi que vai ser diferente do outro, por mais que o outro seja idêntico a ele. Vocês conseguiram compreender? Isso se dá muito em bens, quando eu vou fazer a análise de bens, quando eu vou fazer uma análise plural, uma análise de grande quantidade de bens, tá? E aí eu vou ver se essa grande quantidade é que forma um único bem, ou, por exemplo, um lote de carros é um bem. Eu vou te vender um lote de Frontier, tá? Só que um lote de Frontier, eu vou te vender o lote XWS5. Um exemplo. O lote XWS5 contém 10 Frontiers, tá? Eu tenho o bem, lote, mas dentro desse bem eu consigo identificar singularmente cada Frontier. Elas são todas Frontiers, são todas cinzas, são todas 4x4, são todas iguaizinhas. Mas cada um vai ter uma numeração de chassi diferente. Tá? Conseguiram compreender aqui? Conseguiram fazer, então, a diferença do que é um bem singular? Eu consigo singularizar, eu consigo extrair ele de um todo, tá? Esse todo é uma reunião de bens. Eu posso fazer um bem coletivo, um lote, ou eu consigo extraí-lo, eles que, embora reunidos, eu tenha cada um individualizado, que é independente dos demais. Se esse lote de 10 Frontiers, uma funciona, já vou lhe dar a palavra, uma não funciona, isso não significa que todas as outras não vão funcionar, porque são independentes. Tá? Diga lá, minha querida, fale. Sim, referente a rebanhos. Tipo assim, eles têm a numeração, digamos que sejam ovelhas ou gado, há um monte de árvores, coisas assim iguais, mas que são também bens individuais. O que o senhor diz? Então, esses bens eu posso considerá-los, tá? Como a gente já falou, essa questão dos animais, eles são considerados semoventes, né? Mas, por exemplo, em um caso, eu tenho 10.000 cabeças de gado, tá? Eu tenho ali 10.000 cabeças de gado.
São bens com que eu consigo verificar um conjunto de semoventes. Agora, se eu conseguir identificar cada um, digamos, eu tenho a numeração, cada um tem, digamos, um número, tá? Ele será um bem independente do demais, tá bom? Perfeito até então? Professor, Diga. em caso de obra de arte, eu tenho 10 quadros, uma coleção, 10 autores diferentes, mas todos quadros. Ele vai entrar nessa singularidade aí? Não, Igual como eles são bens singulares. Eu posso te vender um lote com 10 quadros, entendeu? Isso daí vai ser o lote. Vocês já viram quando tem leilão na Caixa Econômica, Receita Federal? Você não pode, digamos, tem o lote 0,25. Tu não pode dizer, eu não quero esse produto do lote 0,25. Mas dentro do lote 0,25 tem vários outros bens ali dentro que são independentes. Tem um anel, tem um celular, tem um PlayStation, tem um iPhone, tem um notebook. Então, percebam que o lote eu vou considerar como bem, mas também o que está ali dentro. Então, um lote de quadros, eu posso te vender um lote com 10 quadros. Entendeu? Agora, aí eu vou acrescentar mais no teu exemplo. Eu digo para ti, eu vou te vender um lote com 10 quadros de Leonardo da Vinci. Pode, neste meio, ter um quadro de Tarsila do Amaral? Não. Não. Entendeu? Porque eu estou te vendendo um bem que contém outros bens lá dentro. Então, estou te vendendo um lote com 10 quadros de Da Vinci. Embora cada quadro seja independente um do outro, e eu considero cada quadro singularmente. Tá? Conseguiram deixar bem claro para todos vocês? Camille, que tá aí. Quem tá contigo, Camille? Não dá nem para ouvir vocês aí, que vocês estão tão distantes. Olha, lá vem ela correndo. É porque meu áudio estava desligado. Tá o Batista e a Ângela. O Batista e a Ângela, tá certo. Edmilson, tá ok? Edmilson também. Vamos lá, Isabelle, Luciene, Mazoel, Sérgio, tá tudo tranquilo? Até aqui alguma dúvida, gente? Eu tô vendo pouca gente aqui. Mazoel, Ângela, Clarice, Cleice, Débora, Jéssica. É a internet. Problema de conexão deles. Mas aí vocês conseguiram ver a aula lá na plataforma da Isa Mais? Eu coloquei? Só hoje, professor, que a gente conseguiu o acesso. Tá, dá mais ou menos umas 24 horas, e aí eu tô colocando na conta do YouTube para aparecer lá para vocês. Entendeu? Essa nossa aula que fica gravando. Tem um símbolozinho gravando aqui no meu. Então, assim, vocês conseguiram entender a questão dos bens singulares e coletivos, tá? Gente, a gente encerra a análise dos bens, então, em si mesmo considerados, tá? O que é essa análise dos bens em si mesmo considerados? É quando eu posso fazer essa análise independentemente de quantos bens exista para fazerem uma análise em tese, tá? Como eu estava explicando agora há pouco, eu consigo fazer um lote de quadros e, ao mesmo tempo, eu consigo analisar cada quadro que compõe esse lote. Então, eu consigo analisar cada bem de acordo com a sua singularidade. Aí, eles são os bens em si mesmos considerados. Só que agora nós vamos para um outro capítulo, que é o artigo 92, que ele já se inicia com os bens reciprocamente considerados. Vou fazer aqui uma breve consideração acerca dos bens reciprocamente considerados. Paulo, Tá? Oi. Só um minuto. Tem como tu dar uma breve resumida nos bens coletivos singulares
Não entendi direito. Não, coletivos. Coletivo. Então, os bens coletivos, vejam, os bens coletivos é quando eu considero aquele conjunto, seja ele um conjunto de fato ou um conjunto de direito, de outros determinados bens. O que é um conjunto de fato, tá? É quando existe realmente vários outros bens singulares que eu vou aglutinar. E esses são os bens coletivos. Agora, o que é um conjunto de direitos? Quando eu digo, olha, eu tenho crédito com Edmilson, eu tenho crédito com a Isabela, eu tenho crédito com o Mazoel, eu tenho crédito com a Camille. Eu tenho 4 créditos, tá? E aí eu digo o seguinte, olha, deixa eu ver quem é que, Luciene, eu tô te devendo 150 mil reais. São 4 créditos diferentes. Vocês conseguem perceber que são 4 créditos diferentes? São credores diferentes, valores diferentes. Mas aí eu vou pegar, fazer uma destinação unitária e vou fazer uma universalidade desses bens de direito. Eu vou dizer, olha, todos esses créditos agora são um bem com o qual eu vou pagar minha dívida para ti. Entendeu? Vocês conseguiram perceber? Tá tranquilo? Podemos prosseguir? Camille, faz um sinalzinho assim, se estiver tranquilo. Tá, vamos lá. Então, fazendo aqui uma breve consideração. Oi. Exemplo, por favor. Um Dá outro exemplo? Isso, por favor. Tá. Tu queres um outro exemplo de quê? Dos bens coletivos. De direito. Dos bens coletivos de direito. São direitos. São direitos de crédito, direitos de débito. Veja, eu tenho obrigações. Eu posso ser credor ou devedor. Oi. O senhor está falando aí, eu abri aqui meu Glug. Ele me deu um exemplo aqui, assim, que os bens coletivos são aqueles que sendo compostos de vários bens singulares, né? Uhum. Aí deu o exemplo de uma árvore. Uma árvore em si é um bem singular. Não, mas se ele estiver no meio de várias outras, não, eu se torna um posso bem analisar. coletivo. Não, a árvore no meio de várias outras. Não, o que eu posso analisar é, por exemplo, uma plantação, entendeu? Eu consigo verificar, eu consigo vislumbrar cada fruto, tá? Cada árvore, aí eu consigo. Uma plantação. Aí a plantação é um conjunto de árvores. Cada árvore é um bem singular, tá? Eu consigo analisá-las de per si, eu consigo analisá-las de forma única, mas também eu consigo analisá-las em conjunto. Isso daí é uma universalidade de bens de fato. Uma universalidade de bens de direito é quando, por exemplo, lá no caso da herança, que eu falo, olha, todos esses bens aqui, eu tenho 5 casas, eu tenho 10 apartamentos, eu tenho 30 carros. Eu consigo analisar cada bem, mas ele me forma um bem como um só. Eu não posso fazer a partilha dele, eu não posso te vender um carro ou um apartamento antes de determinada a partilha. Antes de transformar esse bem herança que é coletivo em um bem singular. E aí eu vou singularizar cada bem e vou dar a ele cada destinação. O outro exemplo dos bens de direitos, como eu falei para vocês, nós temos uma coletividade de fato, a coletividade de direito, é quando eu digo o seguinte, olha, eu posso ser credor e devedor de determinada obrigação, tá? E eu estou devendo para fulano, ou seja, eu sou devedor para fulano de a obrigação 500. Mas eu tenho com os meus, e eu sou credor de outras 5 obrigações de 100. Eu tenho 5 obrigações de 100. Juntas, elas fazem 500. Aí eu chego com o meu credor e digo, tu aceitas o pagamento da dívida de 500 com as minhas 5 de 100? Eu tenho, então, uma universalidade de direito. Eu vou estar unificando obrigações que são distintas.
Entendeu? Até aqui tudo ok? Quem fez a pergunta, que estava fazendo a pergunta? Tá Tá ok, tranquilo? professor. Tá. Tudo Obrigada. bem. Nada. Então, vamos lá. Passando para o capítulo 2, nós vamos trabalhar os bens que são reciprocamente considerados. O que são, então, esses bens reciprocamente considerados, tá? Eu não vou poder fazer a análise deste bem de forma isolada, tá? Esse bem, ele sempre vai estar atrelado a um outro bem. Quando eu for fazer a análise dele, ele sempre vai pré-existir um outro bem. Professor, então qual é a diferença desse bem para um bem coletivo, por exemplo? É porque no bem coletivo eu posso analisar cada um de forma isolada. Eu tenho o conjunto, mas eu posso analisar cada um de forma isolada. E analisando de forma isolada, eu tenho ali o singular. Já nos reciprocamente considerados, eu não posso fazer essa análise sem antes ver qual é o bem pré-existente. E aí vem a máxima que é do acessório. Ele é o primeiro bem que a gente coloca para análise do aluno. Por quê? O acessório, existe um princípio dentro do direito civil, tá? E principalmente dentro desta parte de bens, que é o princípio da gravitação. O que é o princípio da gravitação? O acessório sempre segue o principal. O acessório sempre vai estar girando em torno do principal. A Lua, vou dar um exemplo só assim, gente, só para vocês entenderem, tá? Eu sei que isso até vai para o YouTube, mas peço a licença poética para vocês, só para vocês entenderem. Eu posso analisar a Lua? Posso. Posso analisar a Terra? Posso. Mas a Lua está gravitando em torno da Terra. Então, ela, de certa forma, seja essa forma de fato ou de direito, ela está atrelada a um bem principal. Qual é o bem principal? Aqui, bem entre aspas, só para vocês entenderem. É a Terra, certo? E a Lua é o acessório. Só que a Lua está gravitando em torno da Terra. Vocês conseguiram compreender? Eu posso analisar a Lua? Posso. Posso analisar a Terra? Posso. Mas a Lua é acessório da Terra, que é o bem principal. Tá? Então, por isso que o princípio é o princípio da gravitação. Que ele vai girar em torno, ele vai gravitar em torno de um bem principal. E aí nós vamos para o estudo do quê? Dos bens que são acessórios. Tá? Até aqui, nessa parte inicial, temos alguma dúvida? Camille, eu vi que alguém levantou aí. Tem alguma dúvida? Não? Não, então tá. Vamos seguir. Vamos lá para o artigo 92, gente. O principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Então, pronto. A Terra existe por ela mesma. Tá? Então, eu tenho, para o bem principal, ele independe de qualquer acessório. Ele existe por ele mesmo. Ele é autônomo, ele é autossuficiente. O som do carro é principal ou é acessório? Acessório. Porque ele não funcionaria se eu não tivesse um carro. Perfeito. Já o carro funciona sem um som? Funciona. Esse é o exemplo mais básico que eu posso dar para vocês, para a gente entender logo de cara e bem didaticamente a diferença de um bem principal. O bem principal, ele existe por ele mesmo. Ele independe de qualquer outro bem. Já o acessório, não. Quando eu vou fazer o estudo do acessório, eu tenho que verificar também esse bem acessório. Ele é acessório de qual bem? E é sempre com essa pergunta, ele é acessório de qual bem? Ele está vinculado a qual bem?
que torna ele acessório. Porque vamos para a segunda parte do artigo 92, que ele fala o seguinte: a primeira parte é com relação ao bem principal, né, que o bem principal é o bem que existe sobre si, abstrato e concretamente, tá? Ou seja, o carro, de forma abstrata, eu consigo pensar no carro de forma isolada, e, de fato, no mundo real, o carro funcionaria sem o som. Ponto. Então, tanto de forma abstrata quanto de forma concreta. Já quando eu vou analisar o bem acessório, ele coloca é aquele cuja existência supõe a do bem principal. E aí leiam, é o acessório aquele cuja existência supõe a existência de um bem principal. Então, vejam, percebam comigo que quando eu for fazer a análise, isso aqui nós estamos trabalhando bens reciprocamente considerados. Então, sempre eu vou estar atrelando bem a um outro bem, tá? O próprio nome do capítulo, ele já me dá bens reciprocamente considerados, tá? Então, percebam que a esse primeiro bem, que é o bem reciprocamente considerado, que é o acessório, eu já expliquei para vocês, eu tenho o principal. Esse principal, ele existe por si só, tanto de forma abstrata quanto de forma concreta, tá? E o acessório, para ele existir, ele pode existir? Pode, mas ele vai gravitar, ele depende da existência do principal. Exemplo do carro de novo. Eu tenho a minha Frontier. Eu vou ter, digamos, uma Frontier. E o som do meu carro queima. O meu carro inteiro queimou? Não. Vocês conseguiram compreender? Sim. O acessório, eu posso descolar ele da existência do principal. Mas se o principal se perder, o acessório também se perde. Por exemplo, meu carro pegou fogo. O som é um acessório do meu carro. Por óbvio, ele também pegou fogo. Então, ele se perdeu junto com o bem principal. Vocês conseguiram compreender como é bem atrelada essa questão do acessório e do principal? Tá tudo tranquilo, gente? Ok. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho, então, o bem acessório e o bem principal. A gente já sabe que o bem principal existe de per si e o acessório é aquele que depende da existência desse bem. Se esse bem se perde, o acessório, a ele também eu aplico essa perda, tá? Se o bem principal perde, a mesma consequência irradia para o bem acessório. O bem acessório também se perde, tá? Pela máxima do que o acessório sempre segue o principal. Vou dar uma outra demonstração para vocês de uma outra roupagem do princípio da gravitação. É um exemplo da ilicitude, por exemplo. Você vai lá, rouba um carro, tá? Tudo que consta naquele carro foi roubado. Você não pode dizer, mas o som, esse banco aqui de couro, você não pode considerar como roubado. Vocês conseguem entender como esse princípio da gravitação é tão forte que até no que tange a natureza desse bem, se ele foi um bem de boa fé ou de má fé, se ele é lícito, se ele é ilícito, os acessórios também vão seguir esse bem. Tá? Então, o som do carro que tu roubou também será considerado roubado. Porque se tu pegar e dividir esse acessório, tirar esse acessório e vender, ele também vai ser um acessório roubado. Então, ele conserva a natureza e as qualidades do bem principal. Ei, professor, na questão do carro roubado, é impressionante essa questão, porque quando você recupera um carro roubado, a polícia te devolve o carro sem nenhum acessório, até sem roda, sem tom, sem banco, é considerado a devolução do bem como um todo, né?
Aí no caso, preste atenção que é uma situação gritante, porque É uma vamos lá, situação gritante, as mas rodas, elas não podem, em que pesem elas sejam acessório do carro, o carro não vai andar sem roda. mas Então, aí eu tô falando só para exemplificar, aí que no caso da devolução, a polícia quando está te devolvem, te devolvendo o carro como um todo. Eles acham que Mesmo eles estão sendo te devendo, acessório. eles acham que eles estão te devolvendo o carro como um todo, mas na verdade eles não estão te devolvendo o carro como um todo, entendeu? E aí a gente pode considerar até mesmo o carro, se eu for eu posso raciocinar o carro como um bem coletivo, porque ele é um conjunto de outros bens singulares. Eu posso analisar a roda de um carro, ela somente? Posso. Eu posso analisar o banco de um carro? Posso ir numa loja e dizer, olha, eu quero trocar o banco do meu carro? Posso. Ah, eu não gostei desse para-brisa. Eu acho que esse para-brisa não gostei, eu quero outro. Quero um esverdeado. Vou lá e troco. Compro um outro para-brisa. Compro um outro bem. O carro, se eu for analisar, ele pode ser considerado um conjunto de bens singulares. Então, quando você recebe um carro que está sem roda, que está sem banco, que está sem som, você não está recebendo porque o bem coletivo. Você está recebendo o conjunto de bens, mas faltando, e aí você consegue perceber o que está faltando. Entendeu? Tanto que, por exemplo, para te exemplificar, de responsabilidade civil, de indenizações, por exemplo, a gente aplica essa questão do acessório e do principal. O defeito, ele vai prejudicar todo o bem, ou eu posso substituir aquela peça, substituir aquele acessório e o bem como um todo vai ficar ok. Então, eu posso fazer essa análise, porque se eu disser, não, isso aqui é um bem essencial, se eu tirar isso aqui, deixa de existir. Se eu tirar o chassi do carro, o carro desmonta, eu não tenho carro. Então, ele é considerado essencial. Agora, se eu, por exemplo, for trocar as rodas, eu posso trocar as rodas por uma de 10 polegadas, 15 polegadas, 16 polegadas, 18 polegadas, enfim, cromada, não cromada. Eu posso fazer esse tipo de cambiamento, esse tipo de troca. Porque o acessório ele vai seguir o principal. Só que aí, como é que eu posso analisar, professor, se um bem é acessório ou se ele é um bem principal? Se eu não conseguir pensar naquele bem sem a existência daquele outro, ele é principal. Tá? Ele é principal. Agora, se eu consigo, tanto de forma abstrata, quanto de forma concreta, na existência fática, pensá-los como bens diferentes, mas que um vai necessariamente depender do outro, aí a qual este outro depende, eu denomino principal, e ao do dependente, eu chamarei de acessório. Entenderam? Tá tranquilo? Perfeito. Dos bens acessórios, nós temos as pertenças, que estão no artigo 93. Vamos lá. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou aformoseamento de outro. Professor, o que o código quis dizer? Eu pego deixa eu ver, uma casa, tá? Coloco a geladeira na minha casa. Coloco o fogão na minha casa. Eu consigo pensar a casa, a existência da casa, sem o fogão e sem a geladeira? Consigo. São acessórios, certo? Certo. Agora eu coloco um lustre, eu faço um desenho, uma pintura no meu teto,
eu faço algo, eu acrescento algo dentro desse bem principal, tá? Que se destina de modo duradouro, ou eu vou usar, ou vai ser um serviço que eu vou estar utilizando, ou vai servir como aformoseamento, embelezamento do bem principal. E aí, a essa pertença, tá? A esse bem que eu vou estar dando, essa destinação que eu vou estar anexando ao principal, eu chamarei de pertença, tá? Porque ele pertence ao bem principal. Mas veja que ele não é integrante. Ele não faz parte. Eu posso ter uma casa sem lustre, mas eu não posso ter um carro sem rodas. Vocês conseguiram entender a diferença da independência ou dependência entre um e outro quando eu for analisar bem principal, bem acessório, bem coletivo, bem singular e pertença, tá? Vamos lá. Temos no artigo 94 uma observação importante que é bom a gente grifar, tá? Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, tá? Ou seja, se eu vender minha casa, se eu não falar expressamente que aquele lustre vai ficar, eu posso, na hora de vender a casa, tirar aquele meu lustre de 25 mil reais, tá? Vocês conseguirem entender? Salvo, olha lá, se o contrário resultar da lei, mais uma vez, imposição da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Vamos ver essas duas últimas. A de imposição de lei, vocês vão ver que as regras já estão taxativas. Quando vocês vão ver se determinado bem, por lei, for considerado como pertença, esse é o mais fácil, porque já é por determinação de lei. Agora, vamos ver as duas hipóteses que são mais interessantes da gente fazer uma análise, que é por manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. A primeira, tá? Eu coloco, por exemplo, aquele lustre na minha casa, tá? E digo, olha, esse lustre de 25 mil reais, 20 mil reais, ele vai estar dentro do negócio da casa, tá? Vai estar incluso. Tudo bem? Tudo bem. Manifestação de vontade das partes. Ponto. Circunstâncias do caso. Se eu retirar essa pertença do bem, eu vou ter um prejuízo nesse bem. Lembra que eu falei para vocês do bem quando ele é acessório, quando ele é principal, que eu consigo fazer uma análise distinta em que um não prejudica a existência do outro? Aqui nas pertenças, eu vou ter uma circunstância, neste caso, que vai me dizer que aquela pertença, como o próprio nome já diz, pertence, faz parte do bem principal. Tá? Perfeito? Tranquilo. Essas duas são as classes mais fáceis, tá? De se estudar, que é o bem acessório e que é a pertença. Tá? Dentro da doutrina, já vou lhe dar a palavra. Dentro da doutrina, você vai ver que vai ter discussão, tá? Eu tenho até o livro da Maria Helena, porque ela tem uns exemplos bem legais. No final da aula, já são 10 horas. Umas 10h15, que a gente vai, mais ou menos 10h20, terminar as benfeitorias, eu quero dar uns exemplos e a gente comentar com vocês, que tem uns exemplos bem legais aqui, tá? Mas diga lá, meu querido, pode falar. Você falou 10h15, eu lembrei da chamada, né? Que normalmente falava 10h15 era chamada. Uhum. Professor... Sim. Aqui eu tenho o controle de quem assistiu a minha reunião, e lá na plataforma eu tenho o controle de quem está tendo acesso. Então, não se preocupem que aqui não há necessidade da gente fazer chamada. Isso é um bem que a tecnologia nos traz. Mas diga lá seu exemplo, meu querido. Brincadeira minha, porque o senhor falou 10h15, eu lembrei da sala de aula, que quando era 10h15 a gente falava que era chamada já.
É o seguinte. Aqui cancela. Aqui 10h15 o pessoal ainda tá chegando. Professor, eu quero perguntar uma coisa depois, tá? É o seguinte. Eu Tá, já eu só não estou conseguindo ouvir quem estava querendo fazer a pergunta. A gente vai falar um de cada vez. Eu já Vai. presenciei várias situações de que uma pessoa vendeu um carro para outra e quando ela estava avaliando o carro, nesse carro ele tinha um som, tá? E esse som ele valia em média R$10.000, tá? Bota lá um som da Pioneer, por exemplo. Aquele som montado, um som automotivo. Então, quando fecharam o negócio, depois que cada um foi receber o carro, isso eu já vi não só uma vez, mas outras vezes, esses acontecimentos, o som não estava e foi um para acertar. Nesse caso, se enquadrava em que exemplo aí? Seria a pertença? Não, seria acessório. Seria acessório. Porque, veja, calma, vamos lá. Esse daqui que eu estou trabalhando com vocês, eu tenho bem principal e bem acessório, tá? Dentro dos bens acessórios, eu tenho as pertences e as benfeitorias, tá? Bem principal é o carro, aí eu tenho o acessório, pertença ou benfeitoria. Esse som, ele é uma benfeitoria que você faz no bem principal, tá? Uma pertença é quando, por exemplo, eu tenho a minha casa e aí eu coloco cadeira, eu coloco mesa, eu coloco armário. Pertence ao bem principal. Você está entendendo? Mas não é uma benfeitoria, porque eu posso retirar e pode fazer parte ou não do negócio jurídico. Já a benfeitoria vai acrescentar valor ao teu bem. E aí um exemplo é da blindagem de carro. Blindagem de carro, quando as pessoas vão negociar carro blindado, e isso eu já presenciei, já auxiliei uma venda nesse sentido, o cara falou assim, não, o carro custava uns 250 mil, por aí assim, era uma Mercedes, e aí só de blindagem do procedimento para fazer a blindagem, o carro passou quase 2 semanas para blindar, tipo, era quase 50 mil reais, entendeu? O vidro, tu podia dar tiro de fuzil no vidro, que o vidro, mano, olhava pro fuzil e dizia assim, tu que lute para me quebrar. Mas o cara, ou seja, se eu for somar o acessório, a blindagem de 50 mil, um exemplo, a um carro de 250 mil, eu tenho um todo de quanto? 300 mil. Mas o cara não queria pagar 300 mil, ele queria pagar só 250. Ele estava dizendo que ele não estava comprando o carro pela blindagem, ele estava comprando o carro que era uma Mercedes. Aí até eu explicar para ele a diferença de um bem acessório e de um bem principal, que eu consigo analisar o bem principal sozinho, mas eu não consigo analisar o bem acessório sozinho, porque o acessório está vinculado ao bem principal. A existência do acessório necessita da existência do bem principal, tá? E que isso que a pessoa fez, a pessoa com a qual eu estava acompanhando, tinha sido uma benfeitoria, que a gente já vai estudar daqui a pouco, calma lá, naquele bem. Então, ela tem direito de gozar daquela benfeitoria, tanto na forma do uso, quanto se ela for revender, quanto se ela for alienar. Aí foi que o cara entendeu que ele tinha também que pagar pela blindagem do carro, porque o carro era blindado. Entendeste? Então, assim, uma coisa é quando eu posso analisar, eu posso te vender a casa e eu posso tirar todos os bens de dentro, todos os bens móveis da casa. Eu posso tirar o sofá, posso tirar a geladeira, posso vender só a casa. Aí isso é pertença. Tá? Agora, a gente vai ver que na benfeitoria existe uma certa vinculação que você vai ter direito, e aí essa vinculação ela é muito mais próximo do bem principal do que a pertença. Veja que a pertença, a vinculação ela gravita um pouco mais distante.
Já a benfeitoria, ela gravita bem mais perto do bem. Quase tocando no bem. Mas ela não se mistura. Professor, minha bateria vai acabar. Eu tenho que lhe perguntar. Diga. Aqui nas minhas falas tá escrito assim, que não só os bens corpóreos, estou falando de bens acessórios, não só os corpóreos, eles seguem esse negócio aí. Pois um crédito é uma coisa principal, porque o acessório que segue ele é obrigação de pagar. Você tem a obrigação de pagar. Na verdade, a obrigação de pagar, ela é acessória ao crédito, tá? Eu tenho a obrigação de dar coisa certa. Um exemplo. O que eu tenho que dar? É determinada coisa. A obrigação é acessório daquela coisa. Eu posso analisar a coisa? Posso. Mas veja que aí eu poderia, nesse exemplo, tu poderias muito te confundir. Mas pensa, por exemplo, em uma dívida. Você tem uma dívida, tá? Os juros dessa dívida, eles são acessórios da dívida. Os juros vai existir se a dívida não existir? Fiz uma pergunta. Não, professor, não vai existir. O professor ficou no vácuo online. Vácuo online, gente. Já fiquei no vácuo presencial, o online, primeira vez com vocês. Bora lá. Acessório principal. Eu tenho uma dívida. A dívida é o quê? Principal. Eu posso analisar a dívida. Os juros. Acessório. Por que ele é acessório, professor? Se eu tirar a dívida, o juro permanece? Se não existir a dívida, o juro permanece? Não. Agora, eu posso ter só a dívida sem juros? Pode. Posso. Então, vocês conseguem entender qual é a vinculação que o bem principal tem com o bem acessório? Está dando retorno. Entenderam? Então, assim, é muito tranquilo, gente, a questão dos bens reciprocamente considerados, porque eu vou fazer a análise deles perante um outro bem, tá? E aí, dos bens reciprocamente considerados, que a gente tem a análise do bem principal e do bem acessório, e dentro do bem acessório as pertences e as benfeitorias, nós vamos entrar agora para as benfeitorias. E aí a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa aula, tá? Professor, Diga. então quer dizer que esses bens reciprocamente considerados, eles sempre vão ter um grau de dependência em relação ao outro bem. É Perfeito. isso? Perfeito. Eu sempre vou fazer a análise do bem reciprocamente considerado tendo como paradigma outro bem. É inerente. É tipo assim, eu não tenho como analisar um acessório sem saber que ele é acessório de quê. É mais ou menos isso. Entendeu? Compreendido. Sim, compreendido. Sempre eu vou fazer a pergunta. Ele é acessório de quê? Entendeu? Então, por isso que a análise dos bens que são reciprocamente considerados. Eu vou sempre estar analisando dois bens que vão se comunicar. Seja um bem que vai se comunicar de forma, um bem principal, um bem acessório que vai se comunicar pelo Instituto Jurídico das Pertenças, tá? Na forma do artigo... Gente, a idade vai chegando, é ótimo, né? Na forma do artigo 93, tá? Seja na forma das benfeitorias, tá? E aí a gente vai iniciar agora o estudo da benfeitoria. O que é uma benfeitoria? O que vocês entendem como benfeitoria? Benfeitoria, eu compreendo que é algo que você faz, né? E que vem acrescentar, como você falou agora há pouco, né? Determinado valor. Você aperfeiçoa aquela coisa. Você acrescenta algo que vem
aperfeiçoar ela. Seria mais ou menos assim, nesse sentido. E que por conta É, disso, ela acaba gerando um valor econômico diferente do qual se ela não tivesse aquela benfeitoria, tipo uma casa. Se a minha casa, se eu não colocar, não pintar ela, né, se eu não colocar grades, se eu não colocar, fazer um revestimento, a casa só levantada ali, né, tijolos e aquele reboco. Se eu não tivesse feito essas benfeitorias de pintura, né, colocar grades, colocar janelas e portas, ela terá um valor completamente diferente. Então, são benfeitorias que eu faço naquele bem. São acréscimos que você vai Isso. colocar no bem, tá? E aí, esses acréscimos, eu costumo dar essa aula, eu faço uma tabelinha no quadro, tá? Mas aqui eu vou falar para vocês como vocês vão escrever, tá? Antes da gente falar nas benfeitorias, tá? Com relação aos bens principais e acessórios, ainda falando dos acessórios, que nós temos as pertences, e aí nós vamos dentro, antes de entrar nas benfeitorias, nós temos os frutos, tá? E os produtos. O que são isso? Os frutos, gente, o próprio nome já diz, é o fruto. Qual é o bem principal de uma macieira? A macieira. Qual é o fruto da macieira? Maçã. Vá com online de novo, professor. A maçã. É o fruto. Pronto. É o fruto. Vejam que uma casa alugada, qual é o bem principal? A casa. O aluguel, o valor, é o fruto. Tanto que a gente fala do usufruto. Mais lá na frente a gente vai falar. Eu vou estar usando o fruto de determinado bem principal. Tá? Tá tranquilo até aqui? Vamos ao estudo das benfeitorias. Perfeito? Tem alguma dúvida, Mazoel, Edmilson, Camille? Todo mundo aí da Camille? Tá tudo ok? Vamos lá, gente. Lá coloquem aí antes disso, tá? Que já é o que o artigo fala, o artigo 96, tá? Do Código Civil. Só que eu gosto de fazer uma análise deste artigo 96, tá? Do menor para o maior. E o Código Civil ele faz meio que uma inversão. Eu tenho benfeitorias. O que são as benfeitorias? Eu vou só desativar o áudio de vocês, tá? O que são essas benfeitorias? São esses acréscimos que eu faço ao bem principal, tá? E que passam, então, a integrar esse bem principal. Uma piscina, uma parede nova, um reboco novo, um porcelanato. Então, são bens que eu vou adicionando no bem principal e que passam a integrar esse bem principal, tá? Só que aí a doutrina faz uma diferença tríplice desses bens que eu adiciono ao principal, entre necessário, útil e voluptuário, tá? Então, você escreve assim no seu caderno. Benfeitorias, aí embaixo. Necessária, no meio. Útil e mais para cá, voluptuária. Vai escrevendo assim, da esquerda para a direita, perdão. Tá? Benfeitorias em cima. Pula uma linhazinha, aí põe necessária, útil e voluptuária. Ok. Tá? Perfeito. Vamos lá. O que são essas benfeitorias? Eu acho que é o meu celular que deixou a imagem um pouco amarelada, mas a minha imagem está normal para vocês? Tá tranquilo? Sim. Peraí. Tá? Tá. Então, acho que foi o meu celular que deu uma escurecida na tela. Então,
O que são essas benfeitorias necessárias? Tá? Se eu não fizer essa benfeitoria, o bem vai se acabar. O bem vai se deteriorar. Tá? Ou, se eu não fizer constantemente essa benfeitoria, eu não mantenho esse bem conservado. Essas são benfeitorias, são acréscimos que eu faço no bem, que são, como o próprio nome já diz, tá? Se eu não manter a pintura da minha casa em dia, ela vai perdendo a cor, vai manchando, entendeu? Se eu não fizer, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Que eu tenha que trocar o papel de parede da minha casa de 3 em 3 anos. Eu já comprei essa casa assim, tá? Então, se eu não for fazendo essa troca, tá? Esse conjunto ele vai se deteriorando. Professor, me dê um outro exemplo. Vou lhe dar um outro exemplo. A parede da casa rachou. Rachou assim, de cima a baixo. Pá. Você vai fazer uma benfeitoria, você vai agregar outros bens para corrigir aquele dano. Porque senão aquele bem vai deteriorar. Então, as benfeitorias necessárias são ou para conservar, para manter bem cuidado, ou para evitar uma deterioração, uma perda daquele bem. Se eu não fizer naquele momento, se eu não consertar aquela parede naquele momento, a casa cai. Uma viga, minha casa tem várias vigas, um exemplo. Vou dar dando um exemplo assim na minha cabeça, tá, gente? Uma casa tem várias vigas. Uma delas rachou, pá. Tem outras 5. Se eu não consertar aquela, a minha casa cai. Eu perco o bem. Então, eu vou fazer uma benfeitoria nessa casa. Eu vou refazer essa viga, tá? Essa viga, ela vai passar a incorporar o bem principal. Ela foi uma benfeitoria necessária para a existência do bem principal. Vocês conseguiram entender? Sim. Qual é a outra classe? Que é a no meio. É a útil. O que é uma benfeitoria útil? Por exemplo, eu moro num sítio. Só que esse sítio, a entrada dele é muito irregular, de lama. Assim, vocês já foram no sítio, vocês já viram algum sítio, um negócio, uma fazenda, um negócio assim desse estilo. Vocês já viram, sabe como é. Então, tipo assim, tem um cercadinho e tem a entrada, né? Para você chegar na casa, tem lama, tem capim, tem um monte de coisa. O que eu decidi fazer? Eu vou fazer uma benfeitoria. Eu vou fazer a terraplanagem da entrada da minha casa e vou botar asfalto da porteira até a minha casa. Isso é uma benfeitoria necessária ao meu sítio? Não. Eu não iria perder, o meu sítio não iria deixar de existir se eu não fizesse isso. Eu não iria perder o meu sítio, a coisa não iria se perder, o terreno não iria se perder, a casa não iria se perder, se eu não fizesse essa terraplanagem, essa colocação de asfalto. Mas foi por mero prazer meu, só porque eu quis mostrar? Não. É útil a um sítio que tem uma entrada irregular ter ela, então, terraplanada e asfaltada. Vocês conseguiram compreender? Mas não seria voluptuário também? Não. O tamanho Aí a gente da vai obra, agora não a para a classe. necessidade. A gente vai para a classe da voluptuária. Eu tenho um sítio, eu boto nesse sítio um lustre. Eu gosto sempre da ideia do lustre, porque eu já vi lustres assim, que eu digo, gente, eu não sei porque a pessoa dá isso no lustre. Tipo assim, lustre preço de um carro. E eu falei, não daria.
Então, assim, é luxo, é voluptuário, quer dizer que é algo que você quis acrescentar que não era necessário e nem era útil. É mero deleite seu, mero prazer. É só para embelezamento, tá? Você botar, digamos, um lustre, você botar, por exemplo, eu asfaltei, professor, não vai deixar meu sítio mais bonito? Vai, mas é útil ao teu sítio que tem uma entrada irregular. Já um lustre é útil ao teu sítio se tu tiver uma lâmpada LED ou um lustre de 50 mil reais? Não. Iluminar, vai iluminar. Tanto a lâmpada LED de 9,99 quanto o lustre de 50 mil reais. Mas entre escolher uma lâmpada LED e um lustre, você escolheu um lustre porque é mais bonito. O lustre é útil? É. Mas ele se encaixa na categoria dos voluptuários. Porque ele não era estritamente necessário. Ele não dependia, a existência da coisa não dependia daquilo. Tá? Você poderia substituir por uma lâmpada LED de 9,99, mas você não quis, você quis botar um lustre de 50 mil reais. Fica mais então você fez uma benfeitoria. Você refinou. Professor, eu não gostei do forro da minha casa. Eu aluguei um apartamento, eu não gostei do forro desse apartamento. É um forro de gesso, eu não quero um forro de gesso. Eu quero que um pintor venha e pinte e faça uma pintura no meu forro. É necessário ao teu apartamento? Não. É útil? Teu apartamento vai se perder se tu não fizer? Não. É meramente voluptuário. É mero deleite seu. É mero prazer seu. Entendeu? Vocês conseguiram entender? Sim, Diga. entendi. Professor? Tô ouvindo, pode falar. Oi. Assim, é que só podem ser realizadas as benfeitorias pelo proprietário, detentor ou possuidor. No caso, eu de aluguel, deu um corte, eu posso fazer uma benfeitoria? Eu me enquadro em possuidora? Repete. Que a tua internet está o áudio. Ou possuidor. Tá, tu és possuidora. Ok. Tá ouvindo? Não. Sim, então eu moro de aluguel, então eu sou possuidora, é isso? Sim, você é possuidora. Você não detém a propriedade, você só detém a posse direta daquele bem. Quero saber se tu, como possuidora, podes fazer uma benfeitoria? É isso? Entendi. Vamos lá. Gente, quem pode fazer esses acréscimos? Qualquer uma pessoa pode fazer esses acréscimos. O que a gente vai ver é se essa benfeitoria ela vai gerar, na maioria dos casos, direito de retenção ou não. Por quê? E aí a gente vai analisar se ela foi feita de boa ou de má fé, tá? O código, ele é muito lógico, ele é muito óbvio com relação a isso. Por quê? Tanto o proprietário quanto o possuidor podem fazer benfeitorias no bem. Digamos que eu tenho um bem imóvel, tá? Tanto o próprio proprietário pode fazer a benfeitoria no bem, seja ela útil, necessária ou voluptuária, quanto o possuidor. Aluguei uma casa, posso fazer benfeitorias nessa casa, tanto úteis quanto necessárias, quanto voluptuárias. Isso daí, sem nenhuma dúvida, tá? O que vai diferenciar é na hora do direito de retenção, tá?
que pelo avançado da hora eu não queria trabalhar, mas eu vou ver até onde eu consigo esticar com eles. Por quê? Eu vou ter que fazer uma análise antes se essa benfeitoria, aí do lado vocês escreverem em cima, né? Benfeitorias. Aí vocês escreverem embaixo. Necessárias, úteis e voluptuárias, certo? Vocês vão escrever mais para o lado e a gente vai fazer uma tabela. Em cima vocês escreveram benfeitoria. Aí vocês fizeram necessárias, úteis e voluptuárias, certo? Agora, do lado de necessárias, mais pro ladinho assim, vocês vão escrever um pouquinho mais embaixo. Se foi feita de boa ou de má fé. E aí eu vou formar uma tabela com 6 quadradinhos. A benfeitoria necessária de boa fé, a benfeitoria necessária de má fé, a benfeitoria útil de boa fé, a benfeitoria útil de má fé e a benfeitoria voluptuária de boa fé e a voluptuária de má fé. Vocês viram como a tabela ficou 6 quadradinhos? Conseguiram entender? Entendi, Você mas repita de não deu novo, para por favor. acompanhar. Vamos lá. Se vocês não conseguirem fazer... Paulo, eu acho que tu tem que fazer isso no Excel e mandar pra gente. Olha a outra, mana. Vai ler o artigo 96. Larga vai. de ser preguiçoso. Vai ler o artigo 96, vai. Bora lá, gente. Não, o que eu vou fazer? Eu vou passar um texto para vocês, tá? Com relação ao direito de retenção nas benfeitorias, tá? Sempre o vídeo aqui da plataforma do Zoom, ele demora em média umas 12 às 18 horas para ele carregar, para ir para a nuvem. Aí assim que ele carrega, que ele vai para a nuvem, eu baixo e faço o upload no YouTube e coloco lá na plataforma para vocês assistirem depois, tá? Quando eu for colocar lá na plataforma, eu vou colocar um textinho falando sobre o direito de retenção nas benfeitorias. Porque direito de retenção e benfeitoria eu estudo lá em direitos reais, lá em direito civil 4 ou 5. Eu que já estou me antecipando, que eu sou uma pessoa ansiosa, eu já dou logo aqui. Mas o que eu quero que vocês compreendam é a essência e o que é uma benfeitoria necessária, útil e voluptuária, tá bom? Para vocês, na graduação agora, em Direito Civil 2, bens, é necessário somente esse conceito. Direito de retenção ia vir lá na frente. Por isso que eu vou passar por texto para vocês. Mas essa tabelinha ia vir mais lá na frente. Mas vamos ver o artigo 96, tá? Que aí todo mundo tem, que eu não vou ser preguiçoso, todo mundo tem. Bora lá. O artigo 96 diz o seguinte: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Perfeito? Os parágrafos, eles vão conceituar, tá? O que é uma benfeitoria útil, uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria voluptuária. Então, gente, eu não admito, na minha prova de Direito Civil, Bens e Negócios Jurídicos, o aluno não diferenciar uma benfeitoria útil. Olha o dedinho aqui, ó. Uma benfeitoria útil, uma benfeitoria necessária e uma benfeitoria voluptuária. Porque isso está conceituado dentro do código. Tá? Vamos lá. São voluptuárias, aí entendam, as benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável ou sejam de elevado valor, tá? Botei um papel de parede caríssimo. Modificou? Foi mais agradável? Foi mais agradável. Foi ótimo. Mas é mero deleite meu, porque a pessoa que comprou pode vir tirar aquele papel de parede e botar outro. Tá?
Parágrafo 2º. Lê para mim aí, Mazoel. Ativa teu áudio, Mazoel. Desculpa, professor. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Pronto. São úteis as que aumentam o bem ou facilitam o uso desse bem. Lembra que eu falei para vocês da estradinha? Não vai facilitar o acesso à minha casa, que está lá no meio do sítio? Perfeito. Agora, eu faço um puxadinho. O puxadinho, ele é uma benfeitoria útil. Era necessário puxadinho ao bem? Não. Mas eu fui lá e fiz mais um cômodo. Eu acrescento valor a esse bem. Tá? Então, eu aumento esse bem. Ou eu facilito o uso, e aí tem o exemplo da estradinha, do sítio, tá? Ou eu aumento o bem. E aí o exemplo mais didático que eu tenho para passar para vocês é o do puxadinho. Daquele quarto que eu faço, aí eu emendo mais um outro quarto, aí depois eu já puxo outra parede, faço uma cozinha, aí eu puxo mais lá para trás, faço uma área, como aqui a Camille está vindo. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma área. Essas cadeiras aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Essas cadeiras aqui são o quê? Principal acessório dessa casa. É acessório. Que tipo de acessório é esse? É fruto? É benfeitoria? É produto ou é pertença? É pertença. Pertence. Tá? Aquela árvore lá atrás que ela plantou. O fruto. Não estou falando Não? do fruto da árvore, eu estou falando da árvore em si. É uma benfeitoria, gente. Eu não estou deixando mais bonitinho Ah, mas aí, a área professor, a gente tem dela? que saber se ele plantou ou se ela nasceu naturalmente. Não, mas eu estou botando que aquela Ah, árvore lá tá. atrás que ela botou. Falei. Ah, tá. Benfeitoria. Benfeitoria. Ela deixou mais bonitinho. Era necessário a existência da casa dela, aquela árvore lá atrás? Não. Não. Ela A que casa quis dela, a casa deixar dela a ia casa mais cair bonita. se ela fizesse, se ela não fizesse isso? Não. Não. Facilitou o uso da casa? Não. Não. Então, a benfeitoria Só agregou voluptuária. beleza. Pronto. Perfeito. E aí a gente entra no parágrafo, no parágrafo 2º, né? São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E o terceiro, que são necessárias as que têm por finalidade, por fim, conservar o bem ou evitar que esse bem se deteriore. Deteriorização. Aquilo que eu falei para vocês. A minha viga da laje da minha casa cedeu. Eu vou fazer uma benfeitoria, porque se eu não fizer, esse bem vai se deteriorar. Vai ser Então, necessária, né? então essa aí é uma benfeitoria o quê? Necessária. Perfeito. Pronto. Tá? E aí a gente coloca, só para finalizar, o artigo 97. Tá? Não se consideram benfeitorias os melhoramentos ou acréscimos sobrevindos ao bem sem a intervenção do proprietário, possuidor ou detentor. Tá? Então, não se consideram benfeitorias os acréscimos feitos por quem não é proprietário, por quem não é possuidor e por quem não é detentor. Essa classe benfeitoria, porque isso vai gerar reflexo lá na frente, tem que ser feita proprietário, possuidor ou detentor. Tá? Ah, professor, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho um terreno e eu aluguei esse terreno, só para finalizar, que já são 10h27, aqui só para a gente descontrair. Eu aluguei um terreno.
E deu uma enchente aqui, uma chuva tão forte, professor, você não está entendendo. Que acabou que fez igarapé no fundo do meu terreno. Agora eu tenho igarapé no fundo do meu terreno. Tu podes fazer retenção e dizer lá para a pessoa que te alugou, olha, tu me alugaste um terreno sem igarapé. Agora o terreno tem igarapé no fundo. Tu tem que me pagar por esse igarapé. Foi tu que fizeste o igarapé lá? Não. Foi tu que acrescentaste aquilo? Não. 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 Então pronto, gente. Exemplo final, tá? Tenham uma excelente sexta-feira. Falando de igarapé, vamos tomar um banho de igarapé. Mentira, isolamento social, tá? Vamos manter. Tenho piscina na minha Em casa. casa. Tem Pode. piscina, olha a outra fazendo É inveja. chique, professor. Foi uma benfeitoria bem Eu feita mesmo para se não. divertir lá. Eu não tenho piscina na minha casa. Então, gente, olha, eu quero vocês aqui. Estou muito feliz com a participação, tá, de todos vocês aqui na plataforma. Estou também contabilizando o acesso de vocês lá na plataforma da ESA+, tá? E estou muito feliz com a produtividade das nossas aulas, que a gente está avançando muito. Eu fico muito feliz com o desempenho da turma e, como eu sempre falei para vocês, a gente é recíproco, tá? Conforme a gente vai galgando conhecimento, conforme a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai tirando dúvidas, os nossos conhecimentos eles vão aumentando, tá? Eu fico muito feliz com toda a resposta da turma, tá bom? Professor, O que eu queria? Diga. Qual teria possibilidades assim de você estar encaminhando para a turma algumas atividades, alguns exercícios para a gente já ir nesse período, né? Além de estar lendo, né, o material, o Código Civil, tudo, também a gente estar exercitando a questão desses bens. Meu despertador tocou aqui, que é o segundo horário. Tá, sim. Encaminhar uns exercícios para a gente estar fazendo nesse período, né? Para estar reforçando ainda mais o aprendizado, né? Referente a esses conteúdos que você está trabalhando conosco. Sim, posso sim mandar para vocês. O que eu peço é só um período de 24 horas, porque o que acontece, tá? Quando a gente tem essa aula, como eu falei para vocês, e aí eu quero que vocês façam uns printzinhos, porque eu quero postar no Stories de vocês, e quero marcar vocês lá. Me marquem lá no Instagram. Então, quando eu pego essa aula ela vai para uma nuvem. E aí eu vou lá e baixo essa aula. Toda essa gravação de 1 hora e 32 minutos, 33 minutos, tá? E aí o que acontece? Eu vou lá na plataforma da ESA+, eu abro e eu crio uma aula. Então, se vocês forem lá, já tem uma aula criada. Eu vou criar uma outra aula. Quando eu crio essa outra aula, é a chance que eu tenho de colocar tudo que eu quero ali dentro, tá? Então, como essa demanda me chegou agora para colocar exercícios, na aula anterior, eu vou ver se eu consigo adicionar. Caso não, já vai ser a partir dessa nossa aula, tá bom? Na nossa aula de hoje, eu vejo se eu já consigo adicionar tanto o vídeo da nossa aula de hoje, quanto algumas questões ou direcionamento de sites para vocês responderem questões. Eu, particularmente, não gosto de responder de questão enviada, assim, já de um material, entendeu? O que eu gosto? Porque aí fica todo mundo no mesmo nível. O que eu gosto é de deixar vocês livres. Eu, particularmente, com os meus outros alunos de outras instituições, eu indico os sites para eles, tá? Já dou quase que direto o link. E aí, o link, inclusive, assim, disciplina, direito civil, assunto, bens e negócios jurídicos, subassunto, bens divisíveis e divisíveis considerados, não sei o que e tal. Aí já vai só naquelas questões. Tu só vai respondendo aquelas questões e é online. Tipo, é um site, você vai respondendo questão de OAB, de concurso. Eu posso fazer isso? Posso. Mas isso demandaria um determinado tempo. É esse tempo que eu peço para vocês só para eu pegar, formatar essas questões e colocar lá na plataforma. Tá bom? Tudo bem, professor. A dinâmica fica a seu critério. Não tem problema nenhum. Não, mas assim, eu tô falando que eu posso
eu posso mandar para vocês as questões, tá? Mas eu só vou precisar de um tempo para pegar, acessar a questão e fazer um material. Eu vou fazer um material para vocês. É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou só precisar de um tempinho para fazer esse material e postar lá na plataforma. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Gente, Obrigada. um grande abraço. Fiquem com Deus. E boa sexta-feira para vocês. E fiquem também, em Obrigada. casa. É muito Obrigada, você importante. também. Obrigada. Boa Grande noite, abraço. boa noite. Tchau. Tchau, professor. Obrigada, Tchau. professor. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Estela tá triste. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Queria tomar um vinho. Olha, espiou o outro. Chegou. Badinha Tchau, passa gente. Um abraço. comendo. Vai pra tua casa, Ângela. Vai pra tua casa.